todos, sejam bem-vindos a mais um estudo das parábolas de Jesus no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Hoje veremos a parábola do cego que guia outro cego, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos itens 12 a 14. Mas antes, como sempre, vamos acalmando nossas mentes, abrindo nosso coração para maior entendimento das palavras de Jesus, com a prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje, para melhor entendimento da parábola, achamos por bem trazer toda a situação em que ocorreu, onde Jesus a proferiu e a explicou. Então, escribas e fariseus que tinham vindo a Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhes respondeu: Porque vós também transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Porque Deus ordenou: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E esta outra: aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós, qualquer um que disser a seu pai, a sua mãe, toda oferta que lhe faça é útil, satisfaz a lei, ainda que após isso ele não honre ou assista seu pai e sua mãe. Desta forma, vós tornastes inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrina e mandamentos que vêm dos homens. E tendo chamado a multidão, lhes disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai da boca do homem que o torna impuro. O que sai da boca do homem parte do coração e é o que o torna impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não é que o torna impuro. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido isso, se escandalizaram? Mas ele respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, ambos cairão no fosso. Os judeus desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus para se fixarem nas práticas de regulamentos estabelecidos pelos homens, daí cegos que guiam cegos, e cujas regras eram seguidas rigidamente. Como é mais fácil praticar atos exteriores do que reformar moralmente,
Aqui o egoísmo se torna evidente. Daí haver dito o profeta: em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando doutrina e mandamentos que vêm dos homens pelo orgulho exacerbado. Lembremos que o orgulho cega ou distorce a visão do espírito. Esse trecho se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, sob o título Verdadeira Pureza. Do livro Renovando Atitudes, o Espírito Hamed, no capítulo Imposições, temos: os costumes de uma época refletem de tal maneira sobre os indivíduos que eles passam a vê-los primeiramente como normas sociais, depois como valores morais, culminando como ordens divinas. Não é o que entra pela boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem, adverte Jesus. As criaturas do seu tempo, que se apegavam às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens e dos quais eles mesmos, por serem pessoas ortodoxas e intolerantes, faziam casos de consciência. Os judeus, por confundirem as leis divinas com as leis civis, se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios de renovação das almas. No tempo de Jesus, não poderia ser diferente. Ele, vivendo entre pessoas radicais, fanáticas, pelas crenças religiosas do passado, que cultuavam normas e regras dadas pelos antigos profetas, haveria de não ser compreendido por sua postura de relacionamento livre de preconceitos e por ensinar sempre novos aspectos de ver a vida. O mestre tinha senso de alma, ou seja, porque usava sua sensibilidade lógica para orientar a si e aos outros, que lhe escutavam as lições de sabedoria. Pois era contrária à superstição e à hipocrisia dos que honravam com os lábios, mas não com o coração. O que é normal ou imoral é relativo, em se tratando de costumes e regras sociais, que cada tempo, em cada era, em cada povo, muda-se as leis sociais, mudam-se os valores, muda-se a moral social. No entanto, a moral a qual se reportava o Cristo de Deus não era aquela estabelecida pelos padrões imperfeitos do conhecimento humano, nem a que faz comparações do que é adequado ou inadequado, nem a que faz estatística e rotula coisas e pessoas. Entende-se que nossa alma tem sua própria história de vida, que somos totalmente individualizados por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo de nossa jornada, na multiplicidade de vidas e, portanto, devemos ser vistos de conforme a nossa vida interior. Segundo Caibar Schutel, no livro Parábolas, Ensinos e Ensinos de Jesus, há cegos do corpo e cegos do espírito. Se é horrível a cegueira do corpo, 1000 vezes pior a do espírito. Entretanto, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Triste coisa é ver-se nesse mundo um cego caminhando só, que acontece ao cego quando caminha sem guia. Tropeça, tomba acolá, tropeça aqui, tomba acolá, esbarra, fere-se, até que uma alma caridosa o toma pela mão e conduz a casa. A mesma coisa está reservada aos cegos que guiam cegos. Tanto uns como os outros passam pelos mesmos tormentos. Imagine-se um cego de espírito, caminhando sozinho, um materialista voluntário,
ao chegar ao mundo espiritual, nem sequer acreditava em outra vida. Ignora a significação das palavras, imoralidade, eternidade e Deus. O que acontecerá a este cego ao passar pelas barreiras do túmulo? O que acontecerá a esse espírito ao ver-se num mundo completamente estranho? Decididamente, ninguém pode saber sem aprender. Ninguém pode aprender sem estudar. Assim como ninguém pode ver sendo cego. Essa parábola cabe a todos aqueles que fazem da fé um bloco de carvão e se submetem ao Magister Dix sem análise, sem estudo, sem exame. Um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar almas que se encaminham para lá. No livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, volume 2, de Rafael Papa, encontramos: a cegueira, em seu sentido espiritual, é uma das características patentes dos espíritos imperfeitos discutidos por Allan Kardec na escala espírita. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. A incompreensão dos atributos da divindade pode ser considerada a síntese da cegueira espiritual. Por não entender Deus, o moldamos em nossos pensamentos, de acordo com as nossas crenças e valores morais. Pensemos. Se o Cristo no qual jeito acredito ser do meu jeito, por que eu tenho que mudar? Mais cômodo nesse caso é justificar os erros, não? Provavelmente já presenciamos nossos irmãos de jornada evolutiva invocando o Criador, rogando proteção para os seus erros. Por que então a referência a um cego guiando um cego? Impactante símbolo que reflete os tempos modernos, onde justamente por desconhecer a perfeição absoluta de Deus, a suprema inteligência, os imperfeitos cegos acabam por procurar referências morais em seres do mesmo nível evolutivo e que, pelas características discutidas por Allan Kardec na escala espírita citada, pouco têm a oferecer. Seria o outro cego. Por que fazemos isso? Além da fragilidade natural dos espíritos da terceira ordem, esse tipo de comportamento tem sua origem na religiosidade do passado, na qual pautávamos as nossas decisões hierárquicas sacerdotais, bastante imperfeitas e interessadas na manutenção de estruturas do poder, e lhe eram interessantes, convenientes. Trazendo essas reflexões para os tempos atuais, ainda percebemos em nosso comportamento essa dependência. Estamos sempre procurando alguém que nos diga o que fazer, de modo a agir, qual caminho trilhar. Por consequência, muitas vezes, acabamos criando relações de dependência. Poderíamos, tão imperfeitos como somos, servir de guia para outros imperfeitos? Teríamos condições morais de conduzir? Teríamos condições morais? Deveríamos estar procurando referência em cegos como nós? Nesse momento de nossa discussão, vale ressaltar: todo espírito imperfeito precisa de auxílio em seu processo evolutivo. Mas importante é diferenciar dependência da necessidade de ajuda. Libertar-se significa, entre outras coisas, desenvolver a própria consciência, agindo a partir daí de acordo com os valores morais ali registrados. Essa passagem descrita em Mateus
aplica esses ensinamentos aos fariseus. Já em Lucas, capítulo 6, versículos de 39 a 42, a parábola se dirige mais aos discípulos. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão. Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave que está no teu olho. Então verás bem quando tirar a trave, o cisco do olho do teu irmão. É evidente que Jesus não está se referindo à cegueira do corpo, mas usando essa imagem para comparação, nos alertando em relação ao progresso moral, ou seja, quando seguimos pessoas que não transmitem ensinamentos verdadeiros que promovem o crescimento espiritual, isto é, nos deixamos guiar por cegos, que não transmitem as verdadeiras leis divinas. O cego e o guia cego cairão no buraco, isto é, sofrerão a inflação das leis de Deus, o que traz a infração das leis de Deus. Em consequência, sofrimento, infelicidade, visto que as leis de Deus são as únicas verdadeiras para a nossa felicidade. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614. Os cegos que guiam são falsos profetas de todos os tempos. Tema importante que Allan Kardec desenvolve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, sob o título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Esse trecho nós tiramos das parábolas de Jesus segundo a doutrina espírita de Dharma Lúcia. E para encerrar, vamos citar trechos de do livro Universo Maravilhoso das Parábolas de Eliane Batista. No plano do espírito, a cegueira moral é entrave ao legítimo progresso. Cegueira espiritual é treva na alma. Em Palavras da Vida Eterna, capítulo Olhos, Emmanuel nos diz: se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende e perdoa sempre. E guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no espírito a grande compreensão suscetível de impressionar-te a glória da eterna luz. Com essas palavras tão oportunas, com essas colocações tão oportunas, entendemos que para conquistar a visão transcendente que observa além da aparência, é preciso exercitar as virtudes que abrem os olhos da alma, permitindo-nos contemplar com os olhos de ver. Ninguém pode dar o que não tem. O cego que guia outro cego, é semelhante àquele que está inapto a levar a luz aos outros. Como levá-lo, se não a tem? Estará, portanto, inabilitado a orientar os que necessitam de luz e esclarecimento. A insensatez é um mal que conspira contra as nossas melhores intenções. Não basta ter boas ideias, ótimos planos, muitos projetos falidos foram alimentados pela infúria de sonhadores. Quem não tem condições de prestar auxílio, por mais boa vontade que tenha, ainda não basta. É preciso estar devidamente equipado para o atendimento às necessidades do outro, sob a pena de agravar a situação daquele que por si mesmo
já se encontra com problemas, muitas vezes de difícil solução. E assim está bem claro nas palavras: não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Disse Jesus: também estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Está em Lucas, capítulo 12, item 35. Esse é um chamamento à vigilância. Devemos nos preparar interiormente para atender às necessidades e vicissitudes da caminhada, que muitas vezes nos pegam desprevenidos. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Não reparas na trave que está no teu próprio olho? O chamamento aqui é no sentido de prestarmos mais atenção às nossas deficiências, já que são tantas e clamam por solução, ao invés de ficarmos preocupados com as dificuldades dos outros. Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, não atentando tu para a trave do teu. Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A hipocrisia é a arrogância daquele que se impõe sem guardar a devida moral para isso. Apresenta um verniz que esconde a deformidade interior. Ao contrário do homem virtuoso que, conhecendo os próprios limites, cuida primeiro de tirar a trave que impede a sua visão de avançar panoramas aonde o hipócrita dificilmente poderá chegar. Agora vamos vibrar pelo nosso planeta, para que haja mais paz e fraternidade. Vamos vibrar para os nossos governantes, para que hajam com mais sabedoria em prol da coletividade. Vamos vibrar para os segmentos religiosos, para as casas espíritas, para a nossa casa espírita. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vibrar pelos nossos parentes, amigos e por aqueles que não gostam de nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos por nos reunir e ocasionar o estudo de hoje. Vamos agradecer a Jesus que trouxe a luz ao mundo. Vamos agradecer ao Pai Maior que nos proporciona tudo para sermos felizes. Quero agradecer a você. Se gostou desse estudo, dê o seu like, faça um comentário, clique no sininho, porque todas as vezes que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem. A todos desejo muita paz.